Estamos começando mais um programa, Diálogos, da UNB TV, em que hoje o convidado é Matheus Neves, um mestre em Psicologia Clínica e Cultura, psicólogo, e egresso também do programa. E fez um excelente trabalho sobre a questão da intervenção, né, social no público LGBT. Né? Matheus, esse tema é um tema muito novo, eu creio, né, atual demais. Sim. E ainda mais no nosso país, que a gente vê tudo isso que está acontecendo em relação à violência, esse público. Como é que foi o seu interesse por esse tema? Como surgiu? Esse tema, eu percebo ele hoje como as intervenções psicossociais como algo muito necessário, né? Primeiro pelo momento de vida que estamos hoje enfrentando no país e, ao mesmo tempo, compreendendo as intervenções como um dispositivo da população e para a população. Eu entrei em contato com essas intervenções nos estágios durante a minha graduação em serviços socioassistenciais aqui do distrito, né? Como acho que as pessoas conhecem, a Defensoria Pública, o CRAS, o CREAS da Diversidade, o CAPS. Então, já existiam, né, serviços que desenvolviam essas intervenções. A minha inserção, né, inicial por onde eu entrei foi na prática dessas intervenções, né? O que seriam, como elas se realizam. E assim, eu vi que sua pesquisa também foi muito empírica, né? Você trabalhou muito mesmo na prática com esses grupos. E o que você percebeu, né, a mais? O que essa pesquisa trouxe de benefício, né, para eles? Na minha pesquisa, eu busco fazer um mapeamento sobre as necessidades que as pessoas LGBTI encontram atualmente e como elas podem ser sanadas pelos serviços aqui do Distrito Federal. Na minha pesquisa, num primeiro momento, a gente fez uma avaliação de necessidades. Quando a gente vai propor uma intervenção ou a gente quer propor uma mudança em algo, a gente tem que pensar um objetivo, né? Como que a gente pode transformar, alterar esse cenário? Quando me peguei pensando nessa pergunta para o mestrado, eu pensei, tá, mas o que eu estou considerando como necessidade ou o que eu estou considerando como um problema para essa população? São só hipóteses que eu tenho? São só achismos? Como que eu posso aprofundar a descrição dessas demandas? Então, no primeiro momento da pesquisa, a gente fez esse trabalho de sondar a partir dessas narrativas e pelas revisões da literatura, né, as leituras de outros artigos e de trabalhos, o que é descrito como problemas das pessoas LGBTI, né? Hoje, ainda mais aqui em Brasília, que é o cenário ao qual eu foquei. Essa foi uma das partes, né? Compreender primeiro o que eu estou chamando de problema. Isso compreendendo que as intervenções, elas buscam trabalhar ou lidar, né, com problemas que sejam ou socialmente percebidos, né? Ou problemas que são levantados por outras pesquisas. Seria algo nesse sentido. Quais as maiores necessidades que você percebeu desse público, né, a partir dessa pesquisa? Algo que eu acho que é bem interessante, que por vezes não é muito pensado em algumas intervenções, é que a família é o primeiro núcleo de sofrimento e de opressão para as pessoas LGBTI+. Se a gente compreende, a gente hoje já dialoga sobre homofobia, violência de gênero e essas questões, a gente precisa também compreender aonde ela se inicia. Eu pude perceber que a família serve e serviu como um primeiro ponto de opressão para essas pessoas. Algo que eu também percebi nesses dados da pesquisa é que a família também pode servir ao mesmo tempo como uma estrutura de fortalecimento e de proteção dessa pessoa LGBTI. Isso me fez pensar que nos projetos de intervenção, onde a gente consiga acessar ou promover transformações, a gente precisa levar em consideração as relações familiares que essa pessoa tem, né? Pensando que um objetivo de uma intervenção com pessoas LGBTI, como essas relações familiares impactam os desdobramentos e como elas se relacionam com o objetivo das intervenções, né? Se hoje eu estou querendo lidar com homofobia, existem várias formas de lidar com homofobia. Eu posso trabalhar, por exemplo, a questão da sensibilização, né? Pessoas que não compreendem muito o que é ser e estar gay ou lésbica, bissexual, transexual. Quebrar esses mitos, por exemplo, é uma forma de trabalhar a redução da homofobia. Então, as intervenções, e nesse sentido, né, com a sua pergunta,
a gente sempre tenta trabalhar, e na minha pesquisa isso vem muito aliado, a prevenção e a promoção de saúde dentro dessas intervenções. Sim. Existem várias etapas diferentes e formatos diferentes de se lidar com um problema, né? Que aqui, por exemplo, seria a homofobia, que é o que a gente está considerando. Esse foi um dos fatores que eu acho que me chamou a atenção, compreender a família como esse espaço que, ao mesmo tempo, acolhe, protege, fornece segurança e estrutura para um desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, ele é aquele primeiro núcleo que incide ou na violência, ou nessa desconexão com o mundo, ou no sentido de fazer com que essa pessoa tenha menos desejo de socialização, receio de se abrir, são algumas consequências que a gente percebe. Nessa intervenção, ela era só dirigida para os grupos ou também para a família? Já que você está falando, né, que é ainda a importância, né, desse primeiro núcleo. Vocês trabalhavam também a família? Esses dados que a gente pegou, a gente levantou eles com um grupo focal na perspectiva dialógica narrativa, né? Com pessoas LGBTI+, que eram acima de 18 anos e eram atendidas por serviços aqui no Distrito Federal, né? Esses socioassistenciais. Ao mesmo tempo, foi feita uma pesquisa com trabalhadores aqui do serviços do Distrito Federal, trabalhadores que atuassem diretamente ou com projetos ou com atendimentos que fossem direcionados a essa população, né? Serviços de abordagem social para pessoas LGBT em situação de rua. O CREAS da Diversidade, que é um dispositivo aqui do Distrito Federal e que ele é referência nacional, né? O CREAS, para quem não sabe, é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Toda região administrativa precisa de um CREAS. O CAPS também fazia algumas atividades específicas, né? Então, a gente fez um mapeamento de como aconteciam esses atendimentos e o que havia de comum ou não. Aí você perguntou, né? Essa intervenção apenas com a população LGBT, a gente percebe que não. Seria uma intervenção pouco eficaz a gente lidar apenas com a população que é vítima do problema. A gente também precisa lidar com outra parte da população que pode estar ou fazendo a manutenção desse problema ou não permitindo a transformação desse problema. Entendi. Então, quer dizer, é nos dois, dos dois lados. Dos dois lados, tentar trabalhar talvez ele de uma forma mais abrangente, onde a gente consiga trabalhar efeitos e que os efeitos positivos que a gente conseguiu trabalhar com um lado não se percam quando em transposição com o outro, né? Entendi. Acho que seria algo nesse sentido. Você tem algum exemplo prático de uma intervenção psicossocial que você observou, pesquisou, atuou em relação a um grupo para apresentar? Eu acho que existem vários exemplos de intervenções no geral. As intervenções que eu participei, por exemplo, lembro de uma que era feita num dos estágios que eu participei, ela não era necessariamente com adolescentes LGBTI, mas haviam alguns adolescentes que eram. Que era PSL, Prestação de Serviços, PSC, perdão. Prestação de Serviços Comunitários para jovens em conflito com a lei ou em liberdade provisória. A gente fazia um trabalho de acolhimento das famílias e dos jovens, onde a gente fazia uma informatização de como seria o processo dessa medida socioeducativa, onde a gente descrevia como seria esse trabalho, como ele iria acontecer, e a gente servia como uma ponte de auxílio entre os diferentes tipos de serviços que estavam envolvidos, né? Porque era uma intervenção multinível e de alta complexidade, porque a população em si era uma população com uma vulnerabilidade específica, né? Adolescentes em conflito com a lei. Ao mesmo tempo, as famílias vinham muito sensibilizadas pelo acontecido e pela dificuldade de não poder, né, contar com alguém. Claro. O que aconteceu, como aconteceu, o meu filho vai virar um bandido, o meu filho vai deixar de ir para a escola, como que é esse momento para mim? Nesse momento também a gente percebeu como era importante uma intervenção que pudesse abranger para além da população-chave, mas para as redes ou sistemas, né, que estão ali em volta, que acolhem, que lidam com essa pessoa também. Acho que nesse sentido as minhas experiências no campo me levam a pensar
Como é importante um trabalho que ele possa ser feito em grupo. Acho que as intervenções psicossociais sempre focam, de certa forma, em populações maiores, né? Uma intervenção que é muito conhecida, mas talvez as pessoas não entendam como intervenção, é aquela que durante o carnaval, as propagandas, né, da saúde, de use camisinha. É uma intervenção psicossocial que ela alia a prevenção e a promoção de saúde. Prevenção no sentido de evitar uma proliferação maior das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? As antigas DSTs. E, ao mesmo tempo, promover saúde ou hábitos saudáveis de relacionamentos sexuais para além do HIV, né? Como existem outras ISTs. Essa é uma intervenção que é muito popularizada. É muito comum, E as pessoas, às vezes, não compreendem, né? Intervenções seriam esse conjunto de técnicas e ideias que são colocadas a partir de... São colocadas pensando um objetivo a partir de um problema social, né? A gente percebendo o alto índice de proliferação de ISTs. Então, como podemos lidar com isso? Será que sensibilizar é uma forma? Entregar insumos para essa população é outra? Como podemos abordar isso e abordar de uma forma efetiva, porque também existem intervenções que podem ter objetivos fantásticos ou positivos mas e na prática não aconteça tão bem, não serem eficazes. Se você tivesse que deixar uma reflexão, um comentário, enfim, sobre a sua pesquisa, né, sobre essa experiência para o telespectador, em relação a tudo que você fez, né? Não independente só da parte né, que a gente está falando teórica, a parte humana mesmo, que eu acho que é super importante, né? Esse nosso lado humano, junto com tudo que a gente faz. O que você deixaria para esse espectador que, né, sobre essa pesquisa, sobre esses grupos, sobre enfim? Acho que algo que eu pude perceber durante a minha pesquisa e que também veio um pouco de encontro à minha trajetória é que pude perceber que qualquer pessoa pode se tornar um aliado frente ao combate ou ao preconceito e na melhoria de qualidade de vida. Acho que qualquer pessoa pode se tornar alguém capaz de promover transformações sociais. Penso que algo do nosso movimento que foi perdido, agora falo como movimento LGBT, me lembro que alguns anos atrás, talvez outras pessoas também lembrem, a gente se nomeava como GLS. E a gente era gays, lésbicas e simpatizantes. Depois de diversas transformações, viramos o GLBT, depois viramos o LGBT, e hoje já temos outras denominações. Penso que algo que acho que é importante, que se perdeu lá na primeira denominação, é que o S de simpatizante sumiu. Hoje percebo que há uma importância da gente precisar, agora digo, né, como necessidade, é importante que a gente tenha aliados da população LGBT em outras camadas, onde não conseguimos acessar, compreendendo que hoje há um discurso conservador que nos impede e delimita né, o que a gente pode ou não ser, como ou não agir. Penso que é algo que fica como mensagem que a gente pode sempre ativar aliados onde antes eles não existiam e que a gente precisa de todas as camadas diferentes da sociedade para a gente conseguir promover uma mudança eficaz. Eu acho muito interessante isso que você está colocando, porque essa questão do simpatizante né, é muito importante, como você falou, porque senão acaba virando também uma exclusão de novo, né? Só o grupo LGBT, só eles que trabalham. E tem muita gente que está antenado nisso, que está trabalhando. Eu acho que isso é interessante, você colocar que é aberto para outros grupos trabalharem, né? Em diversas áreas. Eu acho que essa abertura, hoje a gente pode pensar nela criticamente, né? Ou compreender como que ela pode ser feita. Às vezes eu me pego pensando como as pessoas podem pensar, como eu posso contribuir para esse movimento, ou como que eu posso me tornar um aliado frente a isso. Acho que uma forma que é muito palpável e muito possível, primeiro, é sempre se informar sobre essas coisas. Acho que é algo tanto em sentido de intervenções, ou quando a gente está lidando com preconceito, com problemas, informações que a gente consiga transmitir, que são informações... né, pautadas nesses dados, nessas realidades do que são, que não são, como eu disse, né, desmitificar muito sobre a vivência dessas associações dos estigmas da vivência sexual, da vivência de gênero. A gente conseguir levar também informações sobre os próprios serviços, como eles funcionam, onde alguém em vulnerabilidade pode buscar uma ajuda, qual dispositivo ela pode ir atrás. Acho que penso como trazer pessoas aliadas e que, por vezes, nós, enquanto pessoas LGBTs, precisamos também
lidar com esses novos espaços, essas novas construções de sociedades, como nós estamos nos adaptando a esses novos contextos e como nós estamos nos apoderando desses espaços de discurso e que são, consequentemente, discursos de poder. Acho que é importante que nós assumamos o protagonismo desses trabalhos, o protagonismo dessas intervenções. Matheus, nessa sua pesquisa, qual foi a experiência, talvez, assim, mais difícil que você percebeu durante as intervenções? Acho que algo que eu percebi talvez como difícil, e falo difícil até da prática desse tipo de trabalho, é como que é um trabalho que ele é muito complexo, mas a estrutura ou a parte de baixo dele é muito frágil. Os projetos ou intervenções psicossociais hoje, elas dependem muito de gestões e governos diferentes. Então, quando há troca de gestores, projetos que já estavam em andamento, eles vêm por água abaixo. Acho que algo que me impactou muito foi perceber que como há uma realidade muito frágil que estrutura projetos que eu percebo que são centrais para a melhoria da qualidade de vida da população, mas eles são pautados em discursos políticos transitórios e, por vezes, em ações políticas muito ineficazes. Acho que algo que eu percebo como uma dificuldade e que talvez há necessidade de uma intervenção maior, ou talvez na própria estrutura de como entendemos determinadas partes do governo, me levam a pensar que isso talvez seria uma dificuldade para além dos estudos, para além da pesquisa, que impacta diretamente a vida dessas pessoas. Sim. Se a gente tem um projeto que está atendendo uma quantidade X de pessoas, né, 40, 50 pessoas semanalmente, e é um projeto assistencial, quando há uma troca de serviços em que o projeto ou ele para, ou ele cessa completamente, ou ele tem cortes, né, dentro do orçamento. Sim. Aí os dispositivos que eram usados nesses atendimentos precisam ficar parados. A locomoção da equipe em determinados lugares, né, onde vão atender, ou atender na residência, atender na rodoviária do plano, né, espaços de atendimentos de intervenções ficam prejudicados. Acho que encarar essa realidade me fez pensar um pouco como que o nosso processo de promover a transformação, e eu entendo a transformação, a intervenção psicossocial como uma ferramenta de transformação social, como essa ferramenta, essa possibilidade, ela é cerceada ou ela é vulnerabilizada pelos nossos modelos de gestão, nossos modelos de organização. Acho que aí é algo Entendi. Nesse sentido, as políticas públicas sempre estão interligadas e com a política maior que você está falando, né? Está tudo interligado. Eu acho que nisso eu vejo um sentido quando nós aqui da universidade tentamos propor pesquisas que tentem, né, ou construir perfis, ou um perfilamento da população, ou produzir teorias, é que esses dados possam subsidiar essas políticas públicas e as tomadas de decisões que são feitas a partir, né, do orçamento público. Eu penso que um dos problemas que temos é que nessa tomada de decisões ou na escolha, a realocação desses recursos não é muito eficaz ou não é muito bem pensada. Por vezes, a gente pode até ter um orçamento para desenvolver um projeto, mas a forma como ele é gerido impede que ele ou atenda mais pessoas ou seja de uma forma eficaz. Acho que há questões, né, que são individuais, há espaços e serviços diferentes, mas vejo como uma questão global aí que perpassa todas elas seriam esses problemas nas gestões, nessas trocas e nas questões políticas que interferem, né? Tem algum país, assim, referência em intervenções psicossociais hoje? Tem vários, mas assim, o que você possa falar agora muito sucintamente. Eu acho que existem intervenções diferentes em áreas diferentes e que possuem, né, modelos diferentes. Intervenções, por exemplo, com pessoas com uso de álcool e drogas, a gente tem o Canadá como referência, é um país que desenvolve muita pesquisa e muita prática. A gente tem a Holanda como referência de intervenções e pesquisas de saúde reprodutora e sexual, que a gente importa também muito. E o Brasil, na verdade, é referência de intervenções psicossociais comunitárias, porque desde cedo a gente teve que produzir muito, utilizando muito pouco.
Então, às vezes, até assustam outros grupos, outros países, a quantidade de trabalho e a qualidade do trabalho que a gente consegue desenvolver utilizando recursos mínimos ou recursos defasados, né? Acho que aí o Brasil, ele representa uma força muito grande no desenvolvimento dessas intervenções e o que agora a gente está chamando de tecnologias sociais, né? Acho que o Brasil, ele representa uma força e acho que a nossa geração está conseguindo nortear ou guiar um pouco esse caminho. Bom, eu quero agradecer muito a presença do Matheus, por esse excelente bate-papo que a gente teve aqui. E a gente está finalizando mais um programa Diálogos da UNB TV e segue a programação.